Olá, começa agora mais um programa Considerações. Nessa edição, vamos trazer as discussões sobre a educação em tempos de pandemia da Covid-19. Quais foram os impactos e os desafios deste setor? E em meio às incertezas, quais os novos rumos estão sendo traçados? Para falar sobre o assunto, aqui conosco a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, e a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul, Maria da Glória Paim Barcelos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Vamos assistir agora um vídeo produzido pela TV Assembleia falando sobre esse assunto. A pandemia causada pelo novo coronavírus nos fez mudar tudo como fazíamos. Do trabalho às compras, no supermercado, do lazer à atividade física. Tudo precisou mudar e bem rápido. De uma hora para outra, professores precisaram se reinventar e se desdobrar. E com os responsáveis, no caso das crianças e adolescentes, aconteceu o mesmo. Pais tiveram que se tornar também um pouco professores. Desde março, as aulas foram suspensas e escolas, cursos, faculdades foram fechados. Nas escolas públicas, estaduais e municipais, já se considera que as aulas presenciais não retornam mais este ano. Na rede privada de ensino, as escolas voltaram às aulas em setembro, seguindo protocolos de biossegurança, como a redução de turmas, de horários e a necessidade maior de limpeza e asseio das instalações. Mundo afora, em países onde o coronavírus foi controlado, o retorno das aulas deu início a uma nova onda de contaminações, fazendo escolas fecharem novamente. No Brasil, ainda é cedo dizer, já que ainda estamos na chamada primeira onda de transmissão do coronavírus. Fato é que a pandemia interrompeu a rotina de estudos de crianças, jovens e adultos, aprofundou desigualdades, como acesso a tecnologias, e colocou nas mãos de professores, estudantes e pais as dificuldades de manter o interesse no aprendizado. Já para os gestores de ensino privado, o desafio não foi fechar as portas definitivamente com a redução do caixa, causado pelas ações de distanciamento social nas cidades. E agora, como será o novo normal de escolas, creches, faculdades e outros serviços de ensino, enquanto não se apresenta uma vacina ou cura definitiva para o coronavírus? Acabamos de assistir a reportagem produzida pela TV Assembleia. Agora vamos conversar com a secretária de Educação. Secretária, quais são os maiores impactos que a pandemia causou na educação e, neste momento, como se vê o desafio das escolas pós-pandemia? Bom, acho que o maior impacto que a pandemia causou foi a aprendizagem dos estudantes, né? Esse é um impacto muito difícil de se recuperar, vamos recuperar ao longo do tempo, mas foi um impacto muito sério na aprendizagem dos estudantes, né? Foram vários os impactos, professor que teve que se adaptar às aulas remotas, professor que teve que aprender as questões de plataforma, alunos também, mas o impacto maior em termos da função da educação, que é a aprendizagem do estudante, esse impacto é o mais marcado que eu posso levantar, dentre outros que a gente teve aí. E a gente vai pensar numa retomada, já está pensando numa retomada para o ano de 2021. Essa retomada que a gente está pensando, hoje nós tivemos uma reunião, a sexta reunião de uma comissão de volta às aulas, que está escrevendo um protocolo com o poder público estadual, com o judiciário, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, Defensoria Pública, sindicatos, universidades, e hoje, finalmente, nós fechamos um protocolo que vamos publicizar daqui a 15 dias,
de como será o retorno às aulas e, principalmente, como será a recuperação dos objetivos de aprendizagem que ficaram para trás, que estão ficando para trás neste ano de 2020. Ok, secretário, obrigado. Professora Maria da Glória, em relação à questão do ensino, né, a tecnologia, as aulas online, a senhora acredita que isso veio para ficar pós-pandemia? Bom, eu defendo que nós tivemos uma escola antes Covid e uma escola pós-Covid. A educação ela é muito dinâmica, né? Então, a gente vem promovendo uma série de atividades, uma série de propostas, né, que vêm ao encontro do anseio da sociedade, do anseio da família. Agora, o que aconteceu com a Covid, o que a Covid trouxe para a educação, ela trouxe um repensar rápido, uma retomada, acima de tudo, de toda a proposta educacional que nós vimos operacionalizando e uma reestruturação da proposta do pedagógico, né? Então, essa escola, nós nos vimos assim pegos de uma extrema surpresa, um grande desafio, né? Porque a escola vinha dentro de um molde, dentro de uma tradição. E de uma hora para outra, nós tiramos a sala de aula de dentro dos estabelecimentos de ensino e trouxemos para dentro da casa da família. No momento que nós trouxemos para dentro da casa da família, nós fizemos do pai e da mãe, atribuímos a eles a função de professor, né? Que indiretamente, quer dizer, essa família teve que chegar junto, e o nosso grande recurso nesse momento foi realmente a tecnologia. A tecnologia que antes ela vinha como um recurso para dentro da sala de aula, ela passou a ser o dia a dia dessa família, dessa criança e a escola interagindo. Esse foi o grande desafio que nós, educadores, enfrentamos tanto na rede pública como na rede privada. Professora, mas de certa forma isso não aumentou ainda mais a responsabilidade dos pais? Não foi bom aproximar mais os pais dos filhos, já que eles tiveram que ser os professores em casa, né? Eu acho que aumentou, de um lado, essa proposta do acompanhamento da família, como também aumentou o relacionamento da família com a escola. Porque era um constante, você tinha que atribuir atividades diárias, você tinha que encaminhar, seja ela através de plataformas, seja online, seja remota, seja com reprodução de material. Então, isso daí passou a ser uma constante, ficou um tripé, família, escola e aluno, né? Quer dizer, a família se unindo com a escola para poder atender seu filho e atender o nosso aluno. Ok. Secretária, agora em relação à questão das desigualdades, né, dos alunos na aprendizagem, a senhora acha que a gente consegue resolver essa questão por meio das aulas online ou no próximo ano tentar diminuir essa desigualdade, se é que ela realmente existe? A desigualdade existe sim. O que aconteceu com a pandemia é que ela foi escancarada. Quem não tinha água para lavar a mão antes da Covid, continuou sem água. Quem não tinha tecnologia para fazer pesquisa, continuou sem a tecnologia. Realmente, agrava a desigualdade social, sim, porque mesmo que os professores estejam filmando as suas aulas, estejam falando com o telefone pelo WhatsApp, dando aula pelo Facebook, pelo Google Classroom, pelas várias plataformas, tem alunos que não têm nada disso. Mesmo que a gente tenha feito uma parceria com a TV aberta para chegar lá na fazenda para o menino assistir, alguns estudantes não conseguiram. Mesmo a gente mandando atividade impressa, eu vi muito professor levando na fazenda atividade impressa. Há sempre uma diferença entre aquele que tem todos os recursos e aqueles que não têm. Então, não é a pandemia que trouxe a desigualdade social. A desigualdade social ela já existe na educação por conta de questões sociais que estão afetas em todos os campos e, inclusive, na educação. Qual é o papel da escola agora no retorno? Fazer a avaliação diagnóstica. Nós vamos fazer agora uma em novembro, depois uma em fevereiro do ano que vem,
de língua portuguesa e de matemática, com o CAED, que é um parceiro, uma universidade de fora. O professor vai ver, vai receber o retorno e vai verificar cada aluno qual é a sua maior dificuldade e, em cima da dificuldade, trabalhar essa deficiência do aluno. A política de recuperação, ela vai se instalar pelo ano que vem e talvez pelo próximo ano, para que a gente possa recuperar os objetivos de aprendizagem perdidos durante esse ano, que foram perdidos porque não tivemos tempo de dar tudo. A equipe pedagógica da Secretaria fez um estudo do currículo, que é um currículo único do Estado de Mato Grosso do Sul, e pensou de cada disciplina os objetivos de aprendizagem essenciais, fundantes, para trabalhar agora, e os objetivos de aprendizagem complementares nós vamos distribuir ao longo do ano que vem e do outro ano. Então, não tem como pensar no retorno, e falando de desigualdade, sem que a gente tenha uma política de recuperação dos estudantes que tiveram mais dificuldade em acessar todos os recursos tecnológicos. Secretária, eu vi em alguns estados a possibilidade de ter mais um ano de estudo sendo oferecido aos estudantes. E não seria obrigatório, né? O estudante não teria essa obrigação de participar, seria de forma facultativa. Isso pode acontecer aqui em Mato Grosso do Sul também? Pode sim, nós estamos estudando porque faríamos um 4º ano do ensino médio, tendo em vista que o aluno do 3º ano, que tem toda a revisão dos conteúdos de química, física, sociologia, geografia, história, muitos não vão galgar, né, a entrada na universidade por não ter tido aula presencial e não ter tido condições de assumir toda essa diferença de aprendizagem. Então, nós não fechamos com o Conselho Estadual de Educação, mas o Estado está pensando, sim, em oferecer para quem quiser um 4º ano do ensino médio. Isso é muito importante para o aluno da rede pública. Apesar de que nós negociamos com o INEP, com o presidente do INEP, de fazer um outro vestibular, um outro Enem, vamos dizer assim, no mês de junho, julho. E aí dá tempo da gente estar recuperando esse aluno que perdeu, né, essas aulas presenciais e ter mais uma possibilidade de entrar na universidade. Professora Maria da Glória, eu queria ouvir a sua opinião em relação a esse assunto. Se a senhora é favorável a ter esse 4º ano também? Ocorre o seguinte, a Cecília, ela como secretária de Estado, né, ela tem uma autonomia, né, de decidir, de nortear, de orientar o Estado como um todo, né? E nós seguimos a legislação, as orientações emanadas dos órgãos. Só que na iniciativa privada, nós temos que ter um cuidado pelo seguinte, cada instituição é um mantenedor, certo? Então, isso nós vamos ter que analisar muito detalhadamente, vamos ter que cumprir o que for decidido dos órgãos emanados, dos órgãos que nos orientam, que publicam as orientações, porque essa avaliação, por exemplo, cada escola vai fazer a sua avaliação. Cada escola tem a sua proposta pedagógica, cada escola tem o seu projeto pedagógico como um todo. Então, ela vai ter que avaliar, sim, esse aluno e propor, na sequência do ano, seja lá de 1 ano ou de 2, como a Cecília bem falou ali, nós vamos ter que propor uma recuperação desse aluno, né? Nós vamos ter, não vou dizer recuperação, propor essa atividade que nós diagnosticarmos como deficitária em alguma área. Então, essa preocupação desse trabalho, eu creio que é um todo, da educação como um todo. Não é específica só da iniciativa privada, ela é da iniciativa privada, ela é do município, ela é do Estado, e nós vamos ter que ter esse cuidado. Professoras, eu gostaria que vocês me respondessem agora quais serão os rumos da educação a partir de agora, depois de toda essa pandemia, né, todo esse novo cenário que aconteceu, que mudou
a forma da sociedade de pensar, de agir, uma série de situações, né? Gostaria que vocês explicassem para mim um pouquinho isso. Bom, a Glória falou um pouquinho aí sobre que a escola não será a mesma, e não será a mesma a partir de agora. O Brasil estava muito atrasado no ensino híbrido, né, que outros países já fazem, que é uma inversão, né? O estudante pesquisa lá fora e a sala de aula serve para debates, conclusões, serve para levantamento de conceitos, é o que nós chamamos de sala invertida. Foi criada semana passada uma associação chamada ANEB, Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, que está estudando o ensino híbrido fora do país e dentro do país, para que a gente possa mudar a maneira de trabalhar com nossos estudantes. Há muito tempo que o Brasil tinha que mudar mesmo. Se você pegar um avião do século passado e um avião deste século, o painel é totalmente diferente, né? O século passado era algo manual, sem nenhum painel, sem nenhum controle, sem nada. E o avião deste século é um avião super programado, super tecnológico, super seguro. Mas a sala de aula do século passado e a sala de aula deste século são salas iguais, onde o professor é detetor do saber e passa para o aluno como se o fato de eu ser uma boa professora garantisse a aprendizagem dele. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul algumas escolas já de ensino médio, de tempo integral, educação integral, chamada Escola da Autoria, em que há uma inversão da maneira de trabalhar. Trabalham por área de conhecimento, o papel do professor é um papel problematizador, indutor de dúvidas, indutor de perguntas, e o aluno é o pesquisador, onde ele constrói, ele é autor do seu conhecimento. Então, a pandemia deu um salto para o século XXI, aquilo que ia demorar 10, 20 anos, de repente a pandemia chacoalhou, os professores nos chacoalhou, né? Nós estamos aqui falando virtualmente, né, tranquilamente, eu falo com Brasília toda semana, 2, 3 vezes. Antes da pandemia, eu tinha que pegar o avião às 3 da manhã, ir até lá para uma reunião de 1 hora. Ele mudou o comportamento, mudou os hábitos, e na educação, mais ainda, porque a educação é a indutora de mudanças no país, é a modificação da história de um país. Então, eu acredito que a educação do futuro, nós esperamos uma educação realmente adequada ao século XXI. Professora? Bom, eu concordo com a Cecília. Como eu disse, que antes nós tínhamos uma escola antes Covid, agora nós temos outra, né? Eu fico questionando o que seria dos nossos alunos agora na pandemia se as escolas não tivessem repensado, agido rápido, chegado junto, tivessem apresentado as propostas que nós apresentamos, né? O que seria desse nosso aluno ficando em casa sem nenhuma atividade, né? Agora, essa mudança, esse repensar, esse retomar do planejamento, reestruturar a escola como um todo, eu creio que a escola deu um salto. É como a Cecília falou, nós vimos dentro de uma linha. De uma hora para outra, nós fomos obrigados a retomar toda essa situação, né? E creio que, com isso, foi um impulso para a escola, vamos dizer, a escola do futuro. Nós não podemos mais pensar numa escola que nós tivemos, nós temos que pensar numa escola que venha ao encontro do anseio da sociedade, que venha ao encontro de toda essa proposta, porque hoje a escola, queira ou não queira, ela passou a ser bastante tecnológica. O que anteriormente era só um recurso, hoje a tecnologia, eu creio que vai ser a mola mestra desse processo, em continuidade ao que nós estamos fazendo. Eu tenho acompanhado, sempre procuro assistir aulas, fazer cursos, e a gente está vendo que parece certeza que vários segmentos da sociedade estão mudando a forma, né? Vários comércios que não trabalhavam no mundo online, hoje estão ganhando um campo, que é o mundo online, estão aumentando seus faturamentos, né? A gente sabe que, infelizmente, a pandemia ela trouxe muita tristeza, mas ela está permitindo uma certa evolução da sociedade, né? Como um todo, né? Como um todo, a gente está percebendo isso, que vários segmentos estão mudando a forma de agir, de trabalhar, de ser, né?
E sendo a escola, a instituição educacional, como a mola propulsora desse processo, eu acho que essa mudança, ela provocou uma série de repensar na proposta como um todo. Porque os professores também sofreram muito. Eles não estavam acostumados a propor aulas online, remotas, seja o tipo de aula que fosse, esse professor não estava acostumado. Os diretores também sofreram, porque o diretor é a mola propulsora de uma escola. E nesse repensar, quer dizer, é o planejamento que nós vamos ter que retomar, né? Muito embora nós, da escola particular, nós temos alguns segmentos que nós retomamos. Retomamos a educação infantil e retomamos o ensino médio. Creio eu que talvez não retome ainda esse ano o ensino fundamental. Mas não retomamos com todos os alunos, nós retomamos com 30%. Então, hoje, essa escola está trabalhando com 30% do presencial desses alunos, os demais continuam online. Continuam com atividades em casa, nós demos opção para essa família, né? Então, esse repensar da escola, eu creio que é realmente uma escola para o futuro. Uma escola que tem que ser retomada acima de tudo, sob todos os aspectos. Professoras, a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos, né, por conta da crise, os professores. Já dá para a gente pensar no que vem, uma recontratação desses profissionais? Já tem algo nesse sentido, algum estudo? Ou é muito cedo para falar sobre isso? Nós, no segmento privado, né, nós temos essa autonomia de você, muitas vezes, não tem condições de continuar com determinado colaborador, você, vamos dizer assim, até inconstantemente, você promove a rescisão desse contrato. E com muita dor no coração, eu falo, porque sempre atrás de um profissional existe uma família que depende daquele profissional. Para nós, vai ser uma honra nós conseguirmos retomarmos nossos alunos de volta, darmos oportunidades a esses pais que muitas vezes foram obrigados a pedir as transferências dos seus filhos e proporcionarmos novamente empregos a esses colaboradores. Em relação ao Estado, secretária? A rede estadual, na verdade, como os alunos, os estudantes continuaram com as aulas remotas, os professores continuam recebendo, porque eles fazem o papel de professor, mandam atividade, corrigem atividade. Então, na rede pública não houve dispensa de nenhum funcionário, porque eles estão cumprindo com o seu papel de professor, o ano letivo vai terminar, com recuperação, com aprovação, com reprovação, com recuperação e com exame final. Então, nós continuamos tudo da mesma maneira. Para a gente finalizar, quais são os conselhos, né? Será que a gente consegue dar um conselho no momento desse, visualizar, né, uma situação dessa, para professores, alunos e gestores de escolas, para os novos desafios que vêm por aí pela educação? Bom, eu acho que o desafio é o de sempre. O professor e o aluno, eles têm que pular de século. É a pesquisa, é o estudo, é mudar a maneira de se comportar. Nós temos um estudo que mostra que a proficiência de português e matemática do Brasil, independente de que rede, ela permanece a mesma, né? No mesmo nível. Desde 96 tem esse estudo. Então, por que é que nós não conseguimos com que os nossos alunos alcancem, por exemplo, no PISA, uma posição melhor? A pandemia vai deixar lição, sim, para nós. Uma lição de que a gente não pode parar de estudar. E não é só o aluno, é o professor também. O professor que não estuda, que não se atualiza, ele não pode ser professor. Como que ele pode ser professor se a inovação, se o conhecimento é inovado todos os dias? Um dia esse telefone é um, amanhã é outro, daqui a pouco eu faço cirurgia de um jeito, daqui a pouco eu faço uma cirurgia sem corte nenhum. A lição que nos deixa é que nós temos que pular de verdade para o século XXI na educação, para nós gestores, diretores, alunos, professores, e isso requer um esforço nosso. Não é fácil a gente aprender a mexer com a tecnologia. Eu fazia reunião com os secretários de Educação do Brasil, que eu sou presidente do CONSED, uma vez a cada 2 meses, tinha que arrumar dinheiro, tinha que viajar. Agora eu faço reunião com eles
Toda semana, toda terça-feira, às 6 da tarde. Olha que avanço que nós tivemos. E como nós trocamos figurinhas de acertos e de erros na pandemia, porque não tem história, nós nunca vivenciamos isso, de maneira virtual. Então, nós vamos mudar, sim, a nossa maneira de trabalhar na escola, fora da escola, no comércio, na indústria, em todos os lugares. Então, a lição que foi é que a gente tem que continuar aprendendo. Ok. Professora? Bom, eu acho que é uma nova escola, uma nova estrutura, e eu acho que ficou bastante patente para nós que, assim como a família depende da escola, mais do que nunca eu acho que a escola também depende da família. Então, essa união da família, escola, esse tripé, aluno, escola e família, leva a nossa escola a novos desafios, a buscar uma escola que venha ao encontro da sociedade, ao encontro de novas perspectivas, ao encontro de novas situações que estão postas. E nós, como educadores, temos essa grande missão de estar sempre junto com a família e orientando os nossos alunos. Obrigado, secretária. Obrigado, professora. O programa Considerações fica por aqui. Este foi o último programa deste ano. Quero desejar a você um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E lembrando que a partir de janeiro, o programa Considerações trará uma retrospectiva com as principais entrevistas do ano. Obrigado.